Meus queridos irmãos e minhas irmãs na mesma fé, quem de nós aqui não tem as suas lutas? As mais variadas. Quem de nós não tem as suas lutas? Como diz o tema da nossa novena de hoje, um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. Vamos repetir junto? Um só é vosso mestre e vós sois todos irmãos. E vós todos sois irmãos. Mais uma vez, a palavra de Deus vem ao nosso encontro. Quem de nós não tem a sua luta? Paulo também tinha a sua luta. A luta do homem interior e a luta do homem exterior, como nós ouvimos na primeira leitura da missa de hoje. E qual é a luta? Conhecer a palavra é uma coisa, colocá-la em prática é outra. São as nossas lutas que nós temos todos os dias. Sabemos que Deus é nosso Pai. Agora a luta nossa dia a dia é viver como? Com essa coragem ninguém vai ver nada, gente. Cada um de nós tem as suas lutas. Conhecer a Deus, conhecer os mandamentos, nós conhecemos. A nossa luta é colocá-la em prática, que somos irmãos. É uma luta que temos que, enquanto estivermos nesta vida, temos que lutar. Porque se eu não lutar, com muita facilidade, um sentimento entra no meu coração e vai arruinando esse coração. Esse sentimento chama-se egoísmo, indiferença. Quando esse coração, esse sentimento entra no coração humano, o nosso comportamento é indiferente com as pessoas. Eu não me preocupo com as pessoas. Começo contando um fato muito sério. Aconteceu nesse mundo de Deus. Uma psicóloga conhecida, nossa, minha, disse assim um dia para mim. Uma pessoa ligou para a secretária dela lá no consultório, querendo uma consulta. E agendou um dia e horário determinado. Chegando aquele dia, a secretária recebeu, acertar lá o valor da consulta, e na hora determinada, essa pessoa entrou no consultório da psicóloga, sentou na poltrona, e aí começou o primeiro contato. Eis que a psicóloga fez a seguinte pergunta: pois não, no que, fulana, no que eu posso te ajudar? Você que agendou uma consulta aqui, no que eu posso te ajudar? A mulher respondeu assim: eu liguei para a sua secretária, agendei uma consulta para conversar com a senhora nesse tempo aqui de uma consulta. Por quê? Para que alguém me escute. Na minha casa, as pessoas não têm tempo de me escutar. Eu paguei uma consulta para alguém me escutar. Vós sois irmãos. Entramos no corre-corre da vida e não paramos para observar as pessoas. Somos a geração do oi, não da geração do como que vai. Às vezes a pessoa morre, não sabia que estava doente. Vós sois irmãos. Olhamos aqui, os bancos que estão cheios. Devido à pandemia, temos que respeitar o distanciamento, mas vamos pensar, quem poderia estar aqui hoje e não está? Quem poderia estar e não está? Vós sois irmãos. Eu tenho consciência que Deus é Pai, mas eu tenho consciência também que o outro é meu irmão, que a presença dele é necessária para a comunidade, que ele também, quem sabe, está precisando desse ânimo para retomar o caminho da fé, como nós estou adiantando, vamos ouvir no Evangelho domingo que vem, no próximo domingo agora, o cego pelo caminho, alguém animou aquele cego para que ele fosse até Jesus. Já para pensar que alguém não está vindo na comunidade diante da pandemia,
que está faltando, que os irmãos dão um impulso de ânimo, sozinha não consegue, mas aquela palavra amiga, vão na novena, vão rezar o terço, eu passo na sua casa, é uma palavra de ânimo que alguém está precisando. Quem sabe aquele telefonema, aquela mensagem no WhatsApp, vai ser um ânimo para que a pessoa retome o caminho da fé. Vós sois irmãos. Vós sois irmãos. E isso não pode passar por nós desapercebido. Vós sois irmãos. Eu trago um fato que aconteceu. Eu trabalho no seminário. Eu cuido do Guilherme, o Guilherme cuida de mim, lá em Taubaté. Lá no seminário. E final de semana eu trabalho na paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Domingo passado eu fui celebrar uma missa numa paróquia em São José, que o padre pediu uma ajuda, na missa das 7 horas da manhã. E eu fui numa paróquia X, celebrar a missa, e encontrei uma pessoa conhecida lá, e ela disse, nossa, padre, que bom que eu encontrei com o senhor. A minha filha começou um tratamento quimioterápico. Ela é jovem, tem menos de 25 anos. Se der, padre, dá uma passadinha lá em casa. Ela gosta muito do senhor. E acabou a missa, eu tinha que visitar minha madrinha também, que está fazendo tratamento quimioterápico. E eu paguei assim, já aproveito lá, vou lá na casa dessa senhora, já roubo um cafezinho na casa dela, depois já vou na casa da minha madrinha. E eu fui na casa dessa senhora, depois dei carona para ela, cheguei na casa dela lá, ela foi chamar a filha dela, estava deitada, estava meio cabisbaixa lá, segundo o relato da mãe dela, e quando eu cheguei, aguardei na sala, enquanto a mãe dela foi no quarto chamar a filha. Aí disse, padre, agora um pouquinho só que eu vou chamar minha filha. E ela estava indo para o corredor, disse, ô filha, o padre Vicente chegou, ele veio te visitar. E ela se arrumou lá e veio do quarto até a minha presença na sala. Quando ela chegou e me viu, parecia que eu era o enfermo, não ela. O sorriso que ela deu quando ela me viu, sem eu dizer nada. Vós sois irmãos. Nós andamos no corre da vida e esquecemos, vós sois irmãos. Temos consciência que Deus é Pai, vós sois irmãos. Um cuidar do outro. Não esperar o outro pedir ajuda, mas um cuidar do outro. Eis a missão nossa, vós sois irmãos. Nós rezamos, Pai nosso, Pai, mas é nosso, se isso é nosso, nós somos irmãos. E isso não pode passar desapercebido. E como nós rezamos, cantamos no salmo da missa de hoje, ensinai-me a fazer a vossa vontade, porque se Deus não nos ensinar, nós vamos passar a nossa vida querendo fazer somente a nossa vontade. Por isso a gente pede sempre no Pai Nosso, também nessa oração do salmo da missa de hoje, ensinai-me a fazer a vossa vontade. Ir ao encontro do irmão é fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas estão necessitando de uma palavra amiga, de uma presença amiga? Hoje, padre, não se pode dar um abraço, não se pode beijar uma pessoa como a gente gostaria, mas a gente pode ligar, pode manter outros meios de mostrar a nossa preocupação com o outro. Vós sois irmãos. Não basta simplesmente olhar a primeira parte. Um só é vosso mestre. Se eu reconheço Jesus como mestre, ele vai à frente, ele vai me conduzir para que eu faça segundo a sua palavra. Um só é vosso mestre e vós sois todos irmãos. E aí nós olhamos com carinho o evangelho da missa de hoje. Quantos sinais, vocês percebem quando vai chover, o matuto da roça sabe a época boa para plantar, isso mais aquilo, a época boa para colher, se vai chover, se vai sair o sol, se vê uma chuvinha, sol, uma chuva forte, pessoas conseguem perceber os sinais dos tempos. Se vocês conseguem perceber os sinais dos tempos, se vai chover ou não,
como que vocês não percebem outras coisas? Será que esse tempo que nós estamos vivendo, Deus nos está ensinando alguma coisa para nós? Viver como irmãos, cuidar do outro. Olha os sinais que Deus está dando. Cuide do outro, porque você não sabe quanto tempo você terá outro na sua vida, fazendo parte da sua história. Cuide bem do outro. Outra coisa que nós aprendemos nesse tempo da pandemia, muitas pessoas começaram a trabalhar de home office, por quê? Viver do essencial. Quantas coisas nós deixamos de lado e nós percebemos que aquelas coisas que muitas vezes deixamos de lado não eram tão essenciais para a nossa vida. Olha o ensinamento, olha o que Deus nos ensinando. Deus se servindo dessa situação delicada da pandemia para nos ensinar. O Papa Francisco, no ano passado, ele disse o seguinte, de novembro, olha só, 2020, de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, tinha morrido 4 milhões de pessoas de fome. Nós ficamos assustados, sim, com as perdas dos entes queridos que morreram de Covid ou consequência do Covid. Mas antes do Covid, quantas pessoas que morrem anualmente de fome? E às vezes se joga comida no lixo. Será que Deus não percebe os sinais dos tempos? Não percebe os sinais? Quantos desempregados? Então, que às vezes não se sabe se vão almoçar, se vão jantar. Nós temos o privilégio de tomar um café, almoçar, tomar um lanche da tarde ou jantar. Muitas pessoas só fazem uma refeição quando tem oportunidade de alguém oferecer. Caso contrário, lá no nosso seminário, todos os dias é sagrado, né, Guilherme? Todos os dias é sagrado. De manhã, 6h30, e na hora do almoço, alguém bate à porta do nosso seminário, pedindo um copo de café e um prato de comida. Vós sois irmãos. Olha os sinais. Vós sois irmãos. Então, valorizar o que você tem, valorizar as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, perceber Deus falando ao nosso coração. Outros sinais que Deus coloca, que a gente corre o risco de não prestar atenção. A nossa diocese de São José dos Campos é uma diocese abençoada. Guarde bem isso. A diocese de São José dos Campos é uma diocese abençoada. Tirando o tempo da pandemia, aqui nesta comunidade, uma vez por semana, não tem missa? Tem ou não tem? Sim ou não? Todas as grandes comunidades, as paróquias, as igrejas matrizes, todas elas têm missa uma vez por semana. E todas as paróquias da nossa diocese, se não tem um ou tem 2 padres. Nós não ficamos sem a Santa Missa, pelo menos na igreja matriz, no final de semana. Quantos lugares que não se tem missa no final de semana? Percebe os sinais de Deus? A gente corre o risco de ter em abundância e reclamar quando não tem. Olha os sinais de Deus na nossa vida. Deus coloca sinais, a gente tem que estar atento aos sinais de Deus. Eu lembro de uma senhora, quando eu era pároco lá em São José, antes de ir para o seminário, ela contou uma história que gravou muito meu coração. Ela já tá na casa do pai. Ela assim, padre, para ir para uma missa, eu morava no bairrinho de São José, andava umas 4 horas do bairro onde ela morava até o centro de São José. Como a gente era pobre, padre, um ia em cima do cavalo, da mula, outro na barriga, outro no colo, outro segurando na saia, ia como podia. Era 4 horas andando a pé, padre, estrada de terra. E como pobre, só tem um par de sapato, enrolava o par de sapato do bornar. Ia.
Chegar na rua ali perto do centro, chamada Rua Lava Pés. Aí lavava o pezão, calçava o sapato para ir na missa. Aí acabava de chegar até a igreja. Participava da missa, depois comia aquela merendinha que levava, passava do mercado lá no centro de São José, mais 4 horas andando a pé até chegar à igreja mais próxima, até a sua casa. Olha os sinais de Deus. E hoje, com todo respeito, nós temos uma igreja na porta da nossa casa. Olha os sinais de Deus. Deus comunica os sinais, a gente não percebe os sinais de Deus. Quantos sinais maravilhosos nós temos, que Deus vai colocando na nossa vida, nos ensinando a graça de Deus, essa oportunidade que Deus coloca na nossa vida. Percebamos a graça de Deus, os santos que Deus coloca na nossa vida, como os nossos intercessores, pessoas de boa vontade. Quanta coisa assim, olha essas coisas que aconteceram, que nos entristeceram, sim, mas olhamos também as coisas bonitas que estão acontecendo e nós muitas vezes não percebemos e ficamos só enfatizando as coisas negativas. Quanta coisa boa acontece na nossa vida e nós não percebemos. O exemplo, participar de uma novena de um padroeiro. Olha que graça de Deus. Poder participar e todos os dias participar, ouvir a palavra e receber o pão eucarístico. Quer mais bênção do que essa? Olha a graça que Deus está derramando sobre o nosso coração. Sejamos atentos aos sinais de Deus. Deus sempre comunica os seus sinais, nos convidando. O próprio sinal por excelência é Jesus. Quem o acolhe, a vida é transformada. Deus não vai dar sinais extraordinários da nossa vida, um relâmpago para chamar nossa atenção. O grande sinal por excelência que Deus quer comunicar, já comunicou à humanidade, chama-se Jesus Cristo. Quem ouve a sua palavra e percebe os sinais que Ele traz, é conduzido a sua vida, não só se torna conhecedor da lei, mas observador da lei, colocá-la em prática. É uma graça de Deus, Senhor, hoje, que São João Paulo II nos ajude. Ele que deu esse exemplo, quem se recorda, anos atrás, quando ele era vivo, quando ele foi alvejado, aquela bala, depois ele perdoou aquele homem, aquele assassino, e depois daquela bala, ele entregou e colocou aos pés de Nossa Senhora, aquela bala encaixou na coroa de Nossa Senhora. Quem se recorda desse fato? Vós sois irmãos. Quem é irmão, vai alimentando o coração bons sentimentos. Como diz o salmo da missa de hoje, ensinai-me a fazer a vossa vontade. Termine para que ninguém durma. Eu tive uma graça de conhecer Dom Luciano Mendes de Almeida. Eu estive participando um dia de uma jornada eucarística com Dom Luciano Mendes de Almeida, de saudosa memória. Se Deus quiser, vai chegar aos altares. Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi bispo auxiliar de São Paulo e arcebispo de Mariana, contou uma história que marcou muito o meu coração. Ele era arcebispo de Mariana e um dia deu uma chuvarada lá em Mariana e alagou um bairro lá de Mariana. E ele foi como arcebispo naquela região prestar solidariedade àquelas famílias que perderam tudo com a enchente lá, com a chuva e tudo. Chegando lá, todo aquele lamaçal, o pessoal tirando a lama da casa, erguendo, tirando o colchão molhado, salvando o que dá para salvar, ergue daqui, tira dali. Aí ele chegou lá numa casinha simples, e tinha um homem na varanda, com a vassoura na mão, dizendo o seguinte: eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Então você não viu aquele homem lá, repetindo essa frase, ficou comovido e disse: ô Zé, mudar para onde, Zé? Você tem para onde ir, Zé? Aí o homem olhou, não sabia que era bispo, e disse: ô seu padre, não é mudar daqui não. Da outra vez que choveu, não atingiu a minha casa. Eu não estava nem aí, porque não foi a minha casa, foi a casa lá de baixo. E eu não estava nem aí. Não foi a minha casa, não me preocupei com os outros. Desta vez, a chover forte,
subiu o rio, e inundou tanta parte de baixo como no meu lado aqui. Foi muito lamaçal. Pessoas que eu nem conhecia, nem conversava, nem dava importância, com o peso da minha idade, percebeu a minha limitação, veio aqui, ajudou a erguer as coisas aqui, levantar o sofá, levantar a cama, tirar o colchão, tirar a lama aqui da casa. Pessoas que eu nem tinha amizade, nem me preocupava, veio aqui solidária comigo. Aí veio aquela voz: eu tenho que mudar. Não mudar daqui, mas mudar aqui. Certas situações da vida que Deus nos apresenta, não é para você mudar de paróquia, nem mudar de comunidade. O segredo de uma paróquia melhor, uma diocese melhor, não é mudar daqui, é mudar aqui. Que São Judas Tadeu interceda por nós.